Alô pessoal, meu nome é Vitor Almeida, vocês devem me conhecer lá da TI Masters e eu estou aqui para apresentar o piloto do curso de Java para concursos. Estou entrando na equipe itinerante do nosso colega Walter Cunha. Como sempre, a gente começa fazendo aquele marketing pessoal. Eu sou analista de finanças e controle da CGU desde o mês passado, novembro de 2012. Antes, eu era analista em TI do Ministério do Planejamento, estou aqui em Brasília desde abril de 2010. Sou professor desde 2003, quer seja no ensino à distância ou no ensino presencial. E a minha formação é licenciatura em computação e dizem que eu sou biólogo e tenho mestrado em oceanografia. Mas isso aí ficou para trás. Hoje a gente trabalha com tecnologia da informação. Nesta aula piloto, nós iremos abordar 4 assuntos da sintaxe básica de Java: os tipos primitivos, variáveis, constantes literais e a conversão entre tipos. Vamos começar com os tipos primitivos. Na orientação a objetos, cria-se um modelo de objetos que representa o mundo real. Temos objetos que representam empresas, empregados, contas. Mas em Java, nós temos outro tipo de dado, além do objeto, que são os tipos primitivos. Nem tudo em Java é objeto por um simples motivo: velocidade. A criação e a manipulação de objetos consomem mais ciclos da CPU do que quando a gente está trabalhando com tipos primitivos. Nós temos 8 tipos primitivos, 4 para armazenar números inteiros. E vocês estão vendo aí que o que diferencia um tipo para o outro é o tamanho de memória alocada para o tipo. Essa diferença existe para economizar espaço de memória. Algum tempo atrás não fazia sentido guardar um número que iria até algumas dezenas no inteiro, porque você iria reservar 32 bits da memória RAM para um número que não teria mais lá do que 8 bits. Algum tempo atrás isso fazia diferença, hoje não. Ainda assim, temos os 4 tipos de tipos primitivos para armazenar números inteiros. O primeiro deles é o byte, que tem 8 bits, vai de menos 128, ou menos 2 elevado a 7, até 127, que é 2 elevado a 7 menos 1. Temos o short, de 16 bits, que vai de menos 32 mil e pouco até 32 mil e pouco. Temos o inteiro, que tem 32 bits, que vai de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1, algo entre menos 2 bilhões e alguma coisa e 2 bilhões e alguma coisa. E temos o long, que tem 64 bits e armazena números muito grandes, na ordem de menos 2 a 63 até 2 a 63 menos 1. Eu não coloquei o número mínimo e o número máximo do long porque é muito grande. Vocês precisam saber que começa com 9, ok? Continuando, nós temos tipos primitivos que armazenam números decimais. Enquanto que byte, short, int e long armazenam números inteiros, o float e o double armazenam números reais, números com casas decimais, os números de ponto flutuante que vocês devem conhecer por aí. O float tem uma capacidade de 32 bits e o double 64 bits. Enquanto que o float reserva 23 bits para os números significativos e 9 bits para o expoente, o double reserva 52 bits para os números e 12 bits para o expoente. Vamos dar um exemplo para deixar bem claro. 1,23. Vocês concordam que ele é um número que pode ser representado como 123 elevado a menos 2. 123 é o número significativo e menos 2 é o expoente. Então, um número real, um número decimal, Java pega o número significativo e reserva 23 bits no float e 52 bits no double, e pega o expoente e reserva 9 bits para ele no float ou 12 bits no double. Aqui eu já posso antecipar uma coisa para vocês. Quando você quiser armazenar um inteiro no float e esse inteiro tiver 32 bits, na hora que eu for converter o inteiro para o float, eu vou perder informação, porque o float só tem 23 bits para armazenar um número, entenderam? Se não entenderam, a gente vai ver isso de novo mais à frente. Vamos embora. Temos ainda o char e o boolean. O char é um tipo primitivo de 16 bits utilizado para armazenar caracteres Unicode. Não é caractere ASCII, não. É caractere Unicode. Ele é um tipo primitivo que guarda apenas um caractere, e não uma sequência de caracteres. Sequência de caracteres nós iremos ver que são strings, é uma classe.
Lá para frente do curso é que vocês vão ver, não vai ser aqui na nossa aula piloto. Pode ser qualquer caractere Unicode, inclusive caracteres acentuados, tipo o A com tio, o A com acento, o A com a crase, caracteres de outros alfabetos, como o japonês, o grego. Tudo que for representado em Unicode, que é o padrão internacional de codificação, você consegue representar no char. A utilidade desse tipo é pequena, né? Vocês concordam comigo. Já o Boolean não. O Boolean, esse nome vem de um grande matemático lá que criou a álgebra booleana, né? Pode apresentar dois estados. Ou é verdadeiro ou é falso. True ou false. E você só precisa de um bit, né? Ou é 1 ou é 0. É true ou false. Ele é utilizado principalmente para armazenar resultados de testes e para indicar diferentes caminhos por onde o fluxo de execução de um programa pode passar. Daí, vamos ao que interessa, nossa primeira questão de concurso. Da ESAF, querido concurso da CGU, de 2012. E a pergunta é aquela pergunta que você pode ver assim e pensar: que baboseira, que fácil. Os tipos primitivos da linguagem Java são... A gente sabe que são 8, né? Boolean, beleza. Byte, beleza. Narrow, não, letra A tá fora. Vamos à letra B. Boolean, byte, short, int, long, float, double, char. Ei, double não, viu? Double char. Sensacional, perfeito. Não tem... Preciso ver o resto? Preciso, né? Estamos ensinando. Buffered, voa. Single, double byte, ó. Não, também não. Logical, não, é o Boolean, né? Local, extended, double, beleza. Cast, não. Letra E. Integral, não. Parcial, não. Então, a nossa resposta para essa questão, letra B. Professor, eu tenho que realmente decorar esses 8 tipos? Tem, você não precisa nem saber programar, você precisa saber desses 8 tipos, porque não foi uma vez nem duas que eu vi questões cobrando quais são os tipos primitivos da linguagem Java. Eu já vi umas 5 vezes. Então, aprenda. Vamos a outra questão do concurso. Nossa querida FCC, especialista em cobrar detalhes que não vão influenciar em nada a vida do profissional. Infraero, 2011. No Java, um tipo inteiro int utiliza 4 bytes para armazenamento. Beleza, são 32 bits. Cada byte tem 8 bits, 4 bytes. A faixa máxima possível de valores inteiros para se armazenar em uma variável do tipo primitivo int é de... Lembra que eu falei que era 9 e alguma coisa? O long. E 2 bilhões e alguma coisa. O int é esse que a questão está cobrando. Essa letra A aí não representa nenhuma faixa possível de valores dentro de um tipo primitivo Java. Menos 128 a menos 127 é o byte. Menos 32.000 a 32.000 alguma coisa é o short. Menos 9, lá vai trem, é o long. E a resposta é a letra E. Menos 2 bilhões e alguma coisa até 2 bilhões e alguma coisa é a capacidade do int. Decorou? Decore. Resposta certa, letra E. E terminamos com isso a primeira parte do nosso piloto. Vamos à segunda parte. Variáveis. Pense numa variável como uma caixa de chocolate. Mas não é a caixa de chocolate garoto e tal, não. É a caixa de chocolate mais chiquezinha lá, que tem uns buraquinhos onde você coloca o chocolatezinho encaixadinho. Essas caixas têm um limite de tamanho. E você pode comer o chocolate e você pode colocar mais chocolate nela. Essa é a ideia de variável. Um local onde dados são armazenados durante a execução do programa. Cada variável tem seu espaço individual de memória. Assim, uma variável do tipo int tem 32 bits da memória RAM exclusivos para ela. Java é fortemente tipada. Isso quer dizer que quando você declara uma variável, quando você cria uma variável, você tem que dizer qual é o tipo dela. Se é int, se é double, se é float, beleza? Outras linguagens, como Python, são fracamente tipadas. Elas permitem que você converta o tipo da variável ao longo da execução sem necessidade de um mecanismo formal de conversão, que em Java é o cast, nós iremos ver. Nós temos também linguagens que não são tipadas,
que só tem um tipo genérico, ou mesmo não existe esse conceito de tipo, não tem tipo, como assembly. Java é fortemente tipado. Além do tipo, cada variável tem um nome, um identificador, como a variável se chama. Se na vida real, quem deu meu nome foi meu pai e minha mãe, quem dá o nome a uma variável é o programador. Sai da cabeça dele o nome. Do mesmo jeito que nossos pais utilizaram de algumas regras que estão aí consolidadas ao longo da nossa cultura brasileira, primeiro vem o nome, depois o sobrenome da mãe pode vir no meio, dificilmente vem no final, existem regras para a criação de identificadores em Java. Primeira regra delas, só pode conter letras, underline, cifrão e dígitos, letras maiúsculas ou minúsculas, acentuadas ou não. É Unicode. É Unicode, mas é amplamente recomendável que você utilize caracteres ASCII para fins de compatibilidade com o resto do mundo. Ninguém sabe com quem, mas não utilize acento. Outra regrinha, é preciso iniciar o nome da variável por uma letra, ou underline ou cifrão. Então, variáveis que se iniciam por um dígito não existe, isso é erro de compilação. Todo identificador começa por uma letra, underline, cifrão. Outra regra, não pode ser palavra-chave. O que é uma palavra-chave, Vitor? É uma keyword, é uma palavra reservada para uso específico quando você está programando em Java. Exemplo, if, while, nós vamos ver já todas as palavras-chave. Não pode ser false ou true, que são as possibilidades lá do Boolean, e também não pode ser null. Veremos null também à frente aí, não se preocupem com o que é o null agora. Outro detalhe é que o nome da variável precisa ser único em um escopo, num bloco do seu programa. Também é uma coisa que veremos mais à frente com detalhes. Aí, você, aluno muito curioso, me pergunta, quais são as palavras-chave? São essas aí. Abstract, continue, for, new, switch. Logicamente que eu não vou passar por todas essas palavras aqui, nem vou dizer para que serve cada uma. Mas não custa nada você dar uma lida nesse slide umas 4, 5 vezes para você tentar inserir no seu sangue um pouco do que é Java. Beleza? Dê uma lida aí. Dá um pause aí, dá uma lida aí, pega uma aguinha e vamos embora. Continuando, estamos falando dos identificadores de variáveis. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que Java é case sensitive, ou seja, maiúsculas são diferentes de minúsculas e vice-versa. Então, uma variável chamada Vitor com V maiúsculo é diferente da variável Vitor com V minúsculo. Algumas outras linguagens de programação não se importam com isso. Java se importa. Então vamos aos famosos exemplos de nomes válidos. CPF válido é uma variável, é um identificador válido. E o detalhezinho aí que para ficar na sua cabeça, gravado para sempre, você nunca esquecer o que é que Java é case sensitive. CPF válido com C minúsculo é diferente de CPF válido com C maiúsculo. Outra variável, outro nome que pode ser perfeitamente utilizado em Java. Cifrão, trem ruim. Começou com cifrão, tem algum problema? Não. Underline mínimo, com acento no i. Tem algum problema? Não. Mas aí vem o nosso querido programador novato e cria uma variável 2x. Erro de compilação. Não pode começar por número. Vem o outro que acabou de entrar na CGU, está muito feliz e escreve como identificador de uma variável, sangue azul com um tracinho separando. Não pode também. Erro. Beleza? Declaração da variável. É quando a gente cria a variável no programa Java. A gente escreve o tipo e o identificador. E, opcionalmente, o valor que vai ser armazenado nesta variável. Opa, código Java Vista. Byte x, ponto e vírgula. Eu estou criando uma variável do tipo byte, o nome dela é x, e o ponto e vírgula é obrigatório. Aí, o ponto e vírgula é o que separa um comando do outro em Java. Se você esquecer de colocar o ponto e vírgula, você está cometendo um erro de novato. Int, how count, peguei isso de um livro em inglês. Quantidade de linhas.
Int é o tipo, how count é o nome ou identificador. Outro exemplozinho, char C. É um caractere, o nome dele é C, ponto e vírgula. Nós podemos também criar mais de uma variável na mesma linha. Estão vendo aí int a, b? Acabei de criar duas variáveis inteiras, uma se chama a e outra se chama b. Dizem os puristas que isso aí é muito ruim de ler, então dificilmente você vai encontrar assim em códigos da vida moderna. E como eu falei no começo do slide, eu posso colocar o valor a ser armazenado. Isso aí é uma coisa muito importante. Veja aí, estou criando a variável x do tipo byte e estou iniciando a variável com o valor 12. Estou criando a variável howCount do tipo inteiro. Estou dizendo que tem 1000 dentro da variável. E o meu caracterezinho C tem um x armazenado nele. Beleza? Beleza. E vamos ao que interessa. FCC novamente, TJ de Alagoas de 2008, não são nomes válidos em Java. Não é possível, professor, que eles cobram isso. Cobram, você tem que saber. Letra A, underline real. Pode? Pode. A gente viu que pode começar um nome de variável com underline. Cifrão real, algum problema? Não. 1 e 2. Algum problema? Não, está iniciando por letra. Não tem nenhum caractere diferente, especial. Nada contra esses dois nomes. 3.3 e 3.3. Veja bem, a FCC pergunta, não são nomes válidos. Aí a gente tem um nome não válido, que é o primeiro, 3.3, onde o 3 está iniciando por um número. E temos um nome válido, 3.3. Coisas da FCC. Essa é a resposta, a gente vai ver. Vou até passar aqui para a gente ver. Professor, quer dizer que a FCC pergunta, não são nomes válidos. Aí ela coloca um válido e um não válido, só para confundir a cabeça do cara que já está nervoso com a prova. Meu filho, bem-vindo à FCC. Código e código não tem problema nenhum, e código underline valor e código cifrão valor também não tem problema nenhum. A resposta é a letra C. Mas outra questão do concurso. Nossa, professor, isso aí é curso de questão ou é curso teórico? Para que tanta questão? Para a gente não distanciar a teoria da prática, né? A gente não está aqui para aprender a programar Java. A gente não está aqui para tirar uma certificação Java. A gente está aqui para resolver questão, matar a questão. Nosso querido CESP, concurso temporário do MEC de 2011, 85 é a questão. Int, byte, double e char são alguns tipos primitivos de variáveis suportadas pelo Java. Nada contra. As linhas abaixo declaram corretamente var1, var2 e var3 como sendo do tipo inteiro. Será que é verdade? Int var1, int var2, int var3. Nossa, é isso mesmo que a gente acabou de aprender. Declaração de variável. Primeiro coloca o tipo e depois coloca o identificador, ponto e vírgula na veia. Está certa a resposta. Não, calma, ainda tem mais. Outra forma também correta para a mesma declaração seria que se segue. É declarar as três na mesma linha. Int, var1, var2, var3, ponto e vírgula, tudo perfeito, a questão está correta. Terceiro assunto, constantes e literais. Então, constantes são variáveis que não variam. São variáveis cujos valores, uma vez definidos, uma vez iniciados, não podem ser mudados. A gente utiliza a palavra-chave, lembra lá nas nossas palavras-chave? Final, na declaração de uma constante. Então, eu sei que meu programa, que mexe com tabelas e tal, ele tem um limite máximo de linhas que é 50. Se eu precisar, depois do programa pronto, aumentar ou diminuir esse tamanho, limite de linhas, e se ele estiver distribuído ao longo do meu código, eu vou precisar alterar esse valor em todas as posições em que ele ocorrer no código. Para evitar esse problema, eu crio uma constante chamada linhas, do tipo inteiro. Ela é final, porque ela é uma constante, não pode mudar. Se eu depois colocar lá linhas igual a 30, eu vou ter um erro. E crio e inicio com 50 a minha constante. Outro exemplo. Permitir acesso é uma constante do tipo boolean, final, porque é constante, e o valor dela é true.
Existe uma convenção, uma boa prática de programação, que é utilizar letras maiúsculas para nomear constantes, separando as palavras que compõem o identificador por um underline. Já falei o que são constantes e agora eu vou falar de literais. Literais é a representação dos valores que são armazenados nas variáveis. É a representação de um valor no código. Temos 3 tipos de literais. Aquelas representações dos tipos primitivos que nós iremos ver aqui, o literal do tipo nu e a string. Não iremos abordar nu e string nesse momento, porque veremos nas próximas aulas. Então vamos ver algumas literais abaixo. Int x igual a 50. Está vendo esse 50 aí? É um literal. Simples assim. Boolean test igual a false. False é a literal. Ok? Literal é a representação de um valor no código. Professor, mas parece ser tão simples. Por que eu tenho que perder tempo estudando isso? Meu querido, quando você está representando números decimais, é aquele feijão com arroz que a gente conhece. Olha aí, 1, 2, 3 é o número decimal 1, 2, 3. Mas em alguns momentos específicos da sua vida de programador ou da sua vida de concurseiro, você vai lidar com a situação abaixo. 0xa12. Que danada é isso? É um número hexadecimal. Todos os números hexadecimais representados no código são prefixados pelo 0x, para diferenciar dos números decimais. Então, o número hexadecimal aí é o A12. Mas como eu estou representando ele no código, eu coloco o 0x na frente. Aí você olha o 0, 1, 2, 3 no código. Ali embaixo, tá vendo? E você vai pensar, que burro, dá 0 para ele, não precisa representar 0 à esquerda. Mas aí não, meu querido. O 0 à esquerda é a representação de um número na base 8, na base octal. Então, todo número representado no código da base octal, ele é precedido pelo algarismo 0. Uma coisa aqui que acho que é até trivial, é que nós precisamos observar o limite da capacidade de memória da variável. Código abaixo dá erro. Você me diria por quê? Porque o byte, que é o tipo da variável x, só aguenta números de menos 128 até 127. 250 está nessa faixa? Não, erro. Entendeu? Espero que sim. Eu falei aqui em erro de compilação, eu estou começando a falar isso indiscriminadamente. Erro de compilação acontece quando você pega o seu código e transforma ele em bytecode. Nós iremos ver na primeira aula de Java o que é isso, bytecode, código fonte, como passar de um para o outro, como executar um bytecode. No momento você precisa saber que o erro de compilação é quando eu tento passar aquele código fonte que foi escrito para vamos dizer assim, um programa executável. Literais do tipo long. Lembra que para números inteiros, para bytes, para short, eu não preciso colocar nenhum sufixo ou prefixo. Precisamos apenas do número. Já para o long, para indicar que é um número longo, nós precisamos do sufixo L ou L minúsculo. Então, se você declarasse long A igual a 98765432110, sabe o que ia acontecer? Problema. Porque ele ia pensar que era uma literal do tipo inteiro, que não precisa do Lzinho. Aí nós teríamos um erro, porque você tentaria colocar um número grande dentro de um container inteiro, um literal do tipo inteiro. Então, o literal precisa ser do tipo long. Dizem as boas práticas que você deve usar o L maiúsculo, porque o L minúsculo pode confundir com o número 1. Long, int, byte, short também pode ser representados em binário. Octal, coloca o 0 na frente. Hexadecimal, coloca o 0x. E binário, coloca o 0b ou 0bzinho. Então, criei uma variável chamada 12. Disse que ela é do tipo byte e o valor que eu inicializei, foi o 0b1100. Tranquilo? Continuando, vamos a uma novidade do Java SS7. Para facilitar a leitura de um número muito grande, você pode colocar underlines separando os números. Então,
nessa primeira linha de código aí, eu criei uma variável chamada million, do tipo inteiro, e ela recebe 1 milhão. Se eu quiser facilitar a leitura desse código, eu posso colocar underline separando 3 dígitos. Tá vendo que bonitinho? Observe que não precisa ser 3 dígitos. Se eu inventar de colocar underline separando 2 dígitos ou 1 dígito, não tem problema. Então, a variável million2, do tipo inteiro, recebe 1 milhão usando os underlines para facilitar a leitura. Literar de ponto flutuante. É um pouquinho mais complicado e eu vou dar logo a teoria e eu tenho certeza que vocês vão entender perfeitamente quando eu mostrar os exemplos. Estamos falando de float e double e a representação deles no código divide-se em 4 partes. O número inteiro, o ponto decimal, não é vírgula, é ponto decimal. Estamos com a cabeça nos Estados Unidos. E a parte decimal, que é o que vem depois do ponto flutuante. E um expoente opcional. Ok? Assim, nós podemos representar o tipo float de 3 formas. Os dígitos antes do ponto flutuante, o ponto flutuante, que é obrigatório, os dígitos depois do ponto flutuante, que é opcional, por isso que está entre colchetes, e a parte exponencial, que é também opcional. E a letrinha F ou a letra F maiúscula. No caso de números decimais, que são apenas números decimais, não tem a parte inteira, ela não precisa ser representada. Então, a gente começa com um ponto, coloca os dígitos à direita do ponto, e se precisar da parte exponencial, e o F ou o Fzão. E, finalmente, se é um número sem decimais, eu coloco o número. Posso colocar a parte exponencial, o Fzinho ou o Fzão. Parte exponencial, vocês vão ver já já. Literar do tipo double é só trocar o F pelo D. Beleza? Fzinho, Dzinho, Fzão, Dzão. Continuando com essa parte teórica da representação de floats e doubles, vamos falar da parte exponencial. Ela tem 3 pedaços. O indicador, o sinal e o númerozinho inteiro. O indicador, a gente pode usar o Ezinho ou o Ezão. O sinal pode ser negativo ou positivo. E o inteiro é o número inteiro. Vamos aos exemplos para a gente aprender bem. 2 vezes E elevado a menos 1. Não vou entrar no mérito matemático de explicar o que é esse E. É a parte exponencial opcional. Se você não vai usar a notação científica, se você não vai utilizar a notação científica, não é comigo que você vai aprender a utilizar. O que importa é, eu estou representando um float, onde o 2 é o número à esquerda do ponto flutuante, então eu não preciso, e não tem nada depois do ponto flutuante, então eu não preciso colocar o ponto flutuante nem um 0 depois, mas se eu quiser eu posso. Então é 2 vezes E elevado a menos 1, beleza? Float. 8 ponto float, isso quer dizer o número 8. 8 é a parte à esquerda do ponto flutuante. O programador quis colocar o pontinho ali para ficar claro que é um ponto flutuante, e para ficar mais claro que é um ponto flutuante, tem o F que é obrigatório. Ponto 5F, esse é o famoso 0,5. O 0, como está à esquerda do ponto flutuante, eu não preciso colocar em Java. Ponto, número à direita do 5 e o F. 0D é o 0, double. 3.14D. 3 é o número à esquerda do ponto flutuante, vem um ponto flutuante, 14 é o número à direita do ponto flutuante e o D. E, finalmente, 9.0001 vezes E elevado a 12, ok? 9 é o número à esquerda do ponto flutuante, 0001, e o E mais 12 é a parte exponencial, o Ezinho, o sinal e o número inteiro e o tipo double. Beleza? Alguma dúvida? Continuando. Literar do tipo boolean, tranquilo. Ou é true ou é false. Meus queridos alunos, continuando. Literar do tipo char são caracteres Unicode ou sequências de escape envolvidos por aspas simples. Exemplos. O Z maiúsculo, o U com trema, o %, todos eles envolvidos por aspas simples. Estamos falando em char, em caracteres. Sequências de escape são iniciadas
por uma barra invertida. Elas representam caracteres Unicode, que estão lá na codificação internacional, que não podem ser escritos com teclado alfanumérico. Ou então, eles representam funções especiais. Vamos aos exemplos, pessoal. Se eu quero guardar numa variável do tipo char o backspace do meu teclado, eu não vou digitar backspace, eu vou digitar uma sequência de escape, barra invertida, B. Se eu quero armazenar numa variável, não me pergunte por que também, viu? Isso aí não é comigo não. Se eu quero armazenar numa variável o tab, eu coloco barra invertida T. Se eu quero armazenar a barra invertida, é barra barra. E se eu quero armazenar um caractere Unicode, que eu não vou encontrar nunca no meu teclado, com essa bolinha, com um pontinho dentro, eu vou lá atrás da minha tabela Unicode, barra invertida U, o número que representa esse caractere, e está tudo beleza, coloco aspas simples, tenho lá minha bolinha com um pontinho dentro. O que é que eu vou fazer com essa bolinha aí? Não interessa a ninguém. Então vamos nós ao que tem de mais gostoso nessa vida, que é resolver questão de concurso. CESP, Banco da Amazônia, 2010. Na linguagem Java, se uma classe tem uma variável declarada com a palavra-chave final, estamos falando de constante? Significa que qualquer subclasse dessa classe estará impedida de alterar o valor dessa variável. Joga tudo no lixo, a palavra-chave final, nós aprendemos que serve para criar constantes. Então, essa questão está sumariamente falsa. Vamos ao nosso último assunto da nossa querida aulinha piloto, conversão de tipos primitivos. A coisa mais normal do mundo é você atualizar valores de variáveis que estão armazenados em variáveis de tipo diferente. Quando o tipo é o mesmo, não tem problema nenhum. Olha aí, criei uma variável, chamei ela de A, disse que ela é inteira e disse que ela tem guardado nela o valor 90. Criei uma variável B e quero que ela receba o valor que está armazenado em A. Eu faço simplesmente int B igual a A, ponto e vírgula. Algum problema? Nenhum, direto. Peguei o valor que estava em A e atribuí a B. Mas quando eu preciso colocar o valor de uma variável diferente, de tipo diferente, em outra variável, aí a gente tem problema. Nós precisamos fazer uma conversão de tipos primitivos. Existem dois tipos de conversão. A conversão implícita, que leva esse nome porque você não precisa de nenhuma novidade no seu código. A variável que receberá o valor de outra deverá ter um tamanho igual ou maior. Vamos aos exemplos. Eu preciso atribuir a uma variável long, que tem 64 bits, o valor armazenado em um inteiro, que tem 32 bits. Estou pegando o valor armazenado numa variável menor e estou colocando numa variável maior. Vou fazer uma conversão implícita. Preciso colocar em uma variável do tipo inteiro o valor armazenado em um char. Vem a primeira dúvida: como é que é isso, professor? Vou colocar uma letra dentro de uma variável que é para colocar número? Você pode. Na verdade, o que você coloca é o código Unicode do caractere na int. Lembra daquela bolinha com ponto? Eu vou colocar aquele númerozinho que está lá dentro de uma variável inteira. Como o char tem 16 bits e o inteiro tem 32 bits, eu estou guardando um char no int, eu estou fazendo a conversão implícita. Mais um exemplo, eu tenho a variável double e vou colocar dentro dela o valor que está armazenado na variável do tipo float. A conversão é implícita porque não existe uma sintaxe especial. Vejam bem, eu criei uma variável chamada A do tipo inteiro, coloquei 10 dentro dela. E criei uma variável long chamada B e quero colocar esse inteiro dentro dela. Eu coloco long B igual a A. Tudo bem? Existe possibilidade de eu perder informação? Existe. É muito difícil e é num caso específico. É quando eu quero colocar um inteiro no float. Lembra que o float reserva, na verdade, 23 bits para um número significativo? Na hora que eu coloco um número inteiro de 32 bits cheio dentro desses 23, eu vou ter problema. Vou perder informação. Entenderam?
Agora, se eu vou colocar um inteiro dentro de um double, eu tenho um problema? Não, porque lembram lá que o double tem 52 bits para a parte numérica? Não tem problemas. Coloco inteiro num double. Por isso, hoje em dia que não temos muitas restrições de memória, o float é pouco usado. A gente vai logo no double. A gente tem mais espaço e não tem problemas de conversão. Só teria problemas se eu quisesse armazenar um long que tem 64 bits dentro de um double. Dentro do float nem se fala, são 23. Aprendemos tudo que a gente precisava saber sobre conversão implícita. Vamos à conversão explícita. Uma variável com capacidade menor recebe o valor armazenado em uma variável com capacidade maior. Problemas à vista. Como o problema é tão grande, a gente tem que declarar explicitamente qual é o valor que está sendo, qual é o tipo que está sendo armazenado na variável. Vamos ao exemplo aí embaixo. Criei uma variável do tipo long, chamei ela de A e atribuí o valor 10. Agora, criei uma variável B do tipo inteiro e quero colocar os 10 que está guardado lá no long. Para isso, eu tenho que dizer que o que está vindo vai ser armazenado como um inteiro. Int b igual a int, entre parênteses, a. É o que o pessoal chama de cast. É quando eu mudo o tipo daquela variável, daquele valor que está armazenado naquela variável, e coloco isso dentro de outra variável. Deu para entender a lógica? Criei um long, atribui 10, quero colocar esse long num inteiro, eu preciso dizer que é um inteiro. Então, coloco entre parênteses o tipo int e o nome da variável. A conversão explícita pode acarretar perda de informação. Na conversão abaixo, que eu vou falar já já, o número armazenado em B será 1286608618. Criei uma variável chamada A, do tipo long, e disse que ela tem 9876543210 long. E quero colocar isso dentro de um inteiro B. O que a gente precisa fazer, o cast a gente já sabe, int b igual a int a. Mas o que acontece? Nosso querido Java, como vê que esse número não cabe no inteiro, e como eu fiz o cast, ele vai querer colocar de qualquer jeito. Então o que ele faz? Ele divide o valor da variável original, que não cabe na variável de destino, pela capacidade da nova variável e armazena o resto. Então, o resto da divisão de 9876543210 por 32 bits é esse númerozão que estava em cima, 12866086118. Ou seja, você acabou com o seu programa se você utilizar isso, porque você tinha um número e de repente passou a ter um número que não tem nada a ver. Conversão explícita introduz erros no programa e deve ser evitada. Vivas! Questão de concurso. FCC, nossa querida FCC. FCC é de São Paulo, 2012. Em um programa Java, considere a existência de uma variável do tipo long chamada code, contendo o valor 1, 2, 3, 4. Para passar o valor contido nessa variável para uma variável do tipo byte, chamada code novo, deve-se fazer casting. Lindo! Para isso, utiliza essa instrução. Vamos lá, com calma. Eu estou passando para uma variável do tipo byte o valor que está armazenado no tipo long. É conversão explícita. Eu estou querendo fazer uma gambiarra. Eu quero colocar um negócio gigante dentro de um buraquinho. Preciso fazer casting. Então, o que é que nós temos aí? Byte, código novo, igual. Código novo é o nome da variável do tipo byte e ela vai receber o valor que está em code. Byte, vamos às letrinhas. Letra A. Byte.valueOfCode. Não, nem entre nesse mérito. Long code. Essa poderia enganar você, já que a variável original é do tipo long. Mas a gente não está querendo enfiar no byte um long. A gente está querendo enfiar no byte um byte. A gente está transformando o long, que é gigante, num byte. Então, nada de colocar o long do lado do code. Letra C, não vou entrar no mérito. Letra D é a resposta, vejam só. Bytecode novo igual a bytecode. Eu estou colocando o valor que está em code, estou dizendo que ele vai ser introduzido na variável byte como um byte. Letra D, tudo bem? Cast não me venha com essa história aí que não tem nada a ver com a resposta.
A resposta é a letra D. Então, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado pela paciência de vocês. Me procurem lá no Itinerante, está aí o meu profile, minha página pessoal lá no Itinerante. Quem quiser descobrir meu e-mail é só ir lá na TI Master. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.